não se desespere. O Senhor Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Evangelho de São Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 29. Deus te abençoe. Há esperança para você. Há uma saída para você. O Senhor Jesus quer aliviar o seu fardo, quer te dar uma nova vida, quer te abençoar nesta terra. Ouça agora uma mensagem para o teu coração. Para acessar as mensagens, acesse facebook.com, Servo de Deus Cláudio Martins, centralccb.com.br e cânticosccb.com.br. Deus te abençoe. Jesus te ama e quer te salvar. Deus seja louvado. Hoje é dia 27 de junho, final do mês, 27 de junho de 2015. E Deus pôs ao meu coração a palavra na terceira carta do apóstolo João, capítulo único. Esta carta do apóstolo João só tem apenas um capítulo. Capítulo 1. Capítulo 1. Eu vou ler do versículo 1 em diante. Terceira carta do apóstolo João. Se você for ali no final da Bíblia, em Apocalipse, fica mais fácil para você localizar. Apocalipse, aí volta ali Judas. Do lado de Judas, da carta de Judas, a última carta do apóstolo João. É a antepenúltima carta, ou carta do Novo Testamento. Apocalipse, aí volta para trás, vem Judas. Do lado de Judas, a terceira carta do apóstolo João. Diz assim a palavra de Deus: O presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Até aqui. Amém, Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai eterno, fala conosco através da Tua palavra. Deus santo e glorioso, nos ensina por esta palavra, Senhor, a andar segundo a Tua vontade. Ilumina as nossas mentes, os olhos do nosso espírito, para que façamos o Teu querer nesta terra, ó Deus. Enquanto vão ouvir a Tua palavra, Senhor, estende as Tuas mãos para operar, Pai, para libertar os que estão em angústia, em depressão, atribulados de espírito, passando por provações, fornalhas. Ó Deus, fornalhas da aflição, aqueles que estão enfermos, no leito de dor, na cama, deitados, no hospital, dentro de um presídio, onde estiverem, Senhor meu Deus. Estenda a Tua mão para operar, Pai, para salvar estas almas que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Senhor, opera a salvação, a libertação, repreende os espíritos malignos, ó Deus, pelo Teu poder, que toda a força do inimigo venha a ser quebrado nesta hora, todo espírito, potestade, principado, venha a ser repreendido no nome do Senhor Jesus Cristo. E opera, Senhor, opera a libertação e envia a Tua provisão, o Teu socorro, Pai. Envia os Teus anjos nestes lares e abençoa a vida de cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
Graças a Deus. A palavra muito linda, o apóstolo João escreveu para Gaio, para o presbítero Gaio. O presbítero ao amado Gaio. Eu inverti aqui, né? Era João que era presbítero. O apóstolo João, o último a ser levado desta terra, que ficou preso na ilha de Patmos durante muitos anos. O presbítero João, o discípulo do amor, escreveu esta última carta ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. E no versículo 2 ele diz: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. O apóstolo João estava desejando ao amado Gaio saúde. Saúde é o que todos nós queremos ter. Todos nós queremos ter saúde. Não queremos ser dependentes de médicos, de hospitais, de postos de saúde. Queremos ter saúde e não dependermos da medicina. Ainda que dependemos da medicina. Todos nós precisamos da medicina. Foi Deus que criou a medicina. Mas todos nós com certeza não queríamos estar num consultório médico. Não queríamos estar tomando medicamentos, nem indo para hospitais. E Deus, Ele nos aconselha alguns passos para obtermos saúde, para conservarmos o nosso corpo, como diz a Escritura, conservando o corpo, a alma e o espírito. E todos nós sabemos que o nosso corpo, ele necessita de coisas, de alimentos, de líquido, para o seu perfeito funcionamento. Coisas pelos quais nós podemos fazer. E uma das coisas mais importantes, se não a mais importante de todas elas nesta vida, para este nosso corpo, é a água. Quando não bebemos a água, todo o nosso corpo sofre. Ainda mais nessa época de inverno, muitas pessoas deixam de beber a água. É nessa época que ocorre muito problema de infarto do miocárdio. Ocorre também alergias. Ocorre problemas respiratórios por causa do inverno. E quando a pessoa não bebe água, a coisa se agrava mais ainda. A água é essencial para a nossa vida, para o funcionamento do nosso sangue, para o funcionamento de todo o nosso corpo, do nosso intestino, que os médicos chamam de o segundo cérebro, o intestino. É onde todos os nutrientes serão absorvidos pelo intestino do nosso corpo. E a água tem um fator primordial no aparelho gastrointestinal. A começar pela garganta, pela boca, pelas amígdalas, até todo o aparelho digestivo, a parte do intestino, onde a água faz o movimento, os movimentos peristálticos do intestino, para que seja absorvido todos os nutrientes dentro do aparelho intestinal. E se a pessoa não toma água, vai existir um ressecamento do intestino. E a pessoa passa a ter vários problemas, inclusive o mau humor. Porque uma vez o intestino não funcionando bem, todo o corpo vai estar comprometido. A pessoa vai ter um mau humor realmente. Então essa é a necessidade de todos nós seres humanos, bebermos a água, no mínimo 2 litros por dia de água. Os médicos dizem de 1,5 litro a 2 litros de água por dia. É o que nosso corpo necessita. Se nosso corpo não tiver a água necessária, vai ser extraída dos órgãos.
para outra parte do corpo. E os órgãos têm que ter líquido, tem que estar funcionando corretamente para não dar problemas. Principalmente no intestino, nos rins. Então a água é primordial, principalmente no inverno, onde muitas pessoas, muitos de nós deixamos de beber a água. Por isso que ocorrem as doenças. E para evitarmos o agravamento e as enfermidades, é necessário que bebemos a água todos os dias, de 1,5 litro a 2 litros de água por dia, recomendados pelos médicos. Essa é a nossa parte que temos que fazer. Assim como fez Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel capítulo 1. Eles não se contaminaram com as iguarias do rei, com o vinho do rei. Mas antes eles comeram legumes e beberam água. E o seu estado era melhor do que o dos outros. Ficaram mais gordos, diz o texto, mas não no sentido gordo, obeso, mas no sentido de ter vigor, de força, de ter uma boa aparência. Porque eles comiam legumes e bebiam água. Não tomavam outra coisa além de água. Então nosso corpo necessita da água. Por exemplo, pela manhã, um copo de água faz muita diferença. Os médicos dizem que ele vai acelerar os movimentos peristálticos no intestino. Vai organizar o seu intestino para que venha funcionar corretamente pela manhã. A água ela é essencial para toda a parte do corpo, para as células, para as glândulas salivares, enfim, para toda a parte do nosso corpo. É uma parte que nós temos que fazer. Deus não vai fazer por nós. É nós que temos que fazer. Não esquecer de beber a água todos os dias, porque é necessidade para o corpo, para os rins, para que os rins não venham a formar cálculos renais, porque hoje em dia os leites são cheios de conservantes. E o leite normalmente ele causa cálculos renais. É um tipo de cálculo renal que é causado pelo leite. Tem outros alimentos que também causam cálculos renais. Eu não me lembro aqui direito o nome certo, específico, mas o leite é um deles. Causa cálculos renais. Anti-inflamatórios também podem lesar os rins e paralisá-los. Se você toma anti-inflamatório, principalmente o diclofenaco de sódio, pode causar problemas nos rins. Então é necessário tomar muita água, porque esses medicamentos podem causar problemas nos rins, até mesmo paralisar os rins. Eu já conversei com um amigo meu farmacêutico, e ele disse que os anti-inflamatórios têm causado muitos problemas renais, e muitas pessoas hoje estão fazendo hemodiálise por tomarem anti-inflamatórios. É muito perigoso. Tem que ter acompanhamento médico e é só por necessidade. Eu falo para os irmãos porque eu tomei anti-inflamatório durante 20 anos. E foi Deus que me guardou, porque era para os meus rins ter parado já. Mas Deus me conservou durante uns 20 anos que eu tomei anti-inflamatório. 20 anos da minha vida tomando anti-inflamatório. E o anti-inflamatório ele pode causar paralisação dos rins, que são os filtros do sangue. Eles que filtram o sangue. Depois que filtram o sangue, aí é formada a urina, onde vai para a bexiga coletora, onde é expelido depois. A água tem um fator muito importante, ela vai limpar os seus rins. A água vai limpar todo o seu sangue, o nosso sangue, os rins, a bexiga. Vai fazer o intestino funcionar corretamente, porque se a pessoa alimentar-se com fibras e não beber a água, vai ficar pior o estado do intestino. Então é necessário consumir fibras solúveis e insolúveis e também beber a água para fazer o processamento no intestino. Essa parte é nós que temos que fazer
cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus. Por isso que o Senhor nos ensina pela sua palavra. Na Bíblia diz também: achaste mel, come apenas o que te basta, para que não venhas a vomitar. O excesso de alimento também faz mal. O excesso de comida vai fazer com que o estômago se dilate, porque ele é como se fosse uma bexiga, ele infla, ele aumenta de tamanho. Ele pode aumentar como pode reduzir. E o excesso de comida, a glutonaria, por exemplo, vai fazer com que o estômago venha a se distender, venha aumentar o seu tamanho. E principalmente alimentações noturnas, excesso de comida durante a noite. A pessoa acaba de comer, por exemplo, e vai dormir. Estômago cheio. Tem que ter no mínimo 2 horas para que o estômago venha a absorver os alimentos. 2 horas de digestão. Depois que pode deitar. E não pode tomar água em seguida, porque senão vai impedir o suco gástrico do estômago de fazer a digestão. Por isso que não deve misturar líquido entre as refeições, mas beber o líquido 2 horas após a refeição e dormir 2 horas após a refeição, noturnamente. Se a pessoa se alimentou, comeu muito à noite e vai deitar, isso pode causar graves problemas, inclusive o refluxo gastroesofágico. É onde começa a voltar o suco gástrico do estômago, aí ele vai para o esôfago, vai para a garganta, onde pode causar infecções. Esse suco foi feito para estar dentro do estômago. É só o estômago que tem capacidade de suportar este suco gástrico, o ácido. Então, se ele for para o esôfago, pode corroer, porque ele é ácido e o esôfago não está preparado para isso, e nem muito menos a garganta. Pode causar asma. A asma pode ser provocada pelo refluxo. Enfim, pode causar vários problemas, infecções até. Esse é o perigo de comer e já deitar. Nossa parte é cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus. Antigamente a alimentação era à base de fibras. O arroz não era como esse arroz polido. Era arroz integral. Então não fazia mal, como hoje. Hoje a alimentação que nós comemos é sem fibras. O que acontece? O intestino ele passa a perder os movimentos peristálticos, aquele movimento que ele faz dentro do seu corpo, para poder limpar, para poder fazer a limpeza, funcionar certinho o intestino, o aparelho intestinal. E sem fibras, ele fica parado. Aí a pessoa muitas vezes não consegue ir ao banheiro, porque o intestino não está funcionando corretamente, porque necessita de fibras, o que a alimentação de hoje em dia não tem fibras. Hoje é os fast food, hoje é uma alimentação sem verduras, sem legumes, sem cereais, e aí onde dá muitos problemas. É uma somatização de problemas. A má alimentação, excesso de carnes, pode causar problemas graves no intestino. Me perdoe falar, pode causar até câncer de intestino. Principalmente se a pessoa tem alguém na família que já passou por isso. Genética, hereditário. Por isso é o cuidado importante do intestino, do corpo. Beber a água, comer uma alimentação rica em fibras, verduras, legumes, para evitar problemas graves intestinais. Principalmente a carne bovina. Aquela parte da carne onde é o cupim, ali onde recebe todas as injeções e até mesmo hormônios. E a pessoa come o cupim, uma carne venenosa, cheia de gordura. Vai dar colesterol, vai aumentar o triglicerídeos. E pode também fechar as artérias, entupi-las com excesso de gordura. Gorduras de cremes vegetais, como margarinas,
que é um veneno. A gordura trans vai formar placas de colesterol nas artérias, vai entupir as artérias. Isso, além de dar problemas do coração, pode causar acidente vascular cerebral. E o excesso de carnes também pode causar até câncer no intestino, principalmente a carne vermelha. Os médicos dizem que a carne vermelha, ela pode causar, o excesso da carne vermelha, ela pode causar câncer no intestino. Churrasco, pessoa que come muito churrasco, pode causar também esses problemas gravíssimos no intestino. A carne vermelha principalmente. Então o cristão deve evitar o excesso de carnes, principalmente a carne de boi. O apóstolo Paulo diz: comei de tudo que se vende no mercado. Também ele diz em outra parte que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convém fazer. Nem todas as coisas. Eu não vou comer demais, eu não vou comer em excesso. Eu não vou sobrecarregar o meu coração com gordura. Tem muita gente que gosta de frituras, de gorduras. Essas coisas que entopem as artérias. Entope as artérias. A margarina, por exemplo. A manteiga é mais natural, mas a margarina é um vilão. Ela é cheia de gordura trans. E isso entope as artérias, que pode causar o AVC, acidente vascular cerebral. Onde a pessoa fica imóvel na cama, vira o rosto, a boca fica torta, pode causar esse tipo de problema, gorduras. Por isso que é importante você fazer um acompanhamento médico, ir ao médico, ao clínico geral. Ele vai solicitar exames, vai fazer uma anamnese, e vai solicitar os exames necessários para acompanhar o seu corpo, como é que está o seu sangue. Vai pedir exames de sangue, exames de colesterol, triglicerídeos, glicemia. Excesso de açúcar pode causar diabetes, se a pessoa tem algum parente na família. A gordura visceral, abdominal, pode causar também problemas de diabetes, problemas cardíacos. A gordura mais perigosa é a visceral, na barriga, no abdômen. Essa é a gordura perigosa, principalmente nos homens ou nas mulheres que já geraram, que tiveram filhos. A barriga pode aumentar, pode causar esses problemas. Pode causar também hérnias, que é muito perigoso, tanto para mulheres como para homens. E o que a pessoa tem que fazer? Procurar fazer atividade física, caminhadas. O apóstolo Paulo escreveu que o exercício físico, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8, o exercício físico para pouco é importante, pouco se aproveita, mas a piedade para tudo. Ele não estava dizendo que não é para fazer o exercício físico, que não tem valor. Ele diz que pouco se aproveita, ou seja, vai ser por corpo. Mas a piedade é a parte espiritual. Mas o servo e a serva do Senhor têm que cuidar do corpo. Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Aí é necessário fazer caminhadas. Os médicos dizem que no mínimo de 3 a 4 vezes por semana, a caminhada de 40 minutos a 1 hora por dia, em 3 a 4 vezes por semana, vai fazer com que as artérias não fiquem sobrecarregadas. A circulação do sangue vai limpar as artérias, junto com a água, com a boa alimentação, comendo legumes, verduras, frutas, e evitar o excesso de carnes, principalmente a carne bovina. Então nós temos que fazer a nossa parte. Deus ele vai fazer o impossível na nossa vida, mas ele diz para Josué: esforça-te, que eu te ajudarei. Então a nossa parte é nos esforçarmos para fazer aquilo que nos convém fazer. Fazer a nossa parte. Como servos de Deus, servas de Deus e como cidadãos, para evitar estar na fila de um consultório médico, para evitar parar num hospital com AVC, com um infarto, com derrame, com doenças, e depois ter que depender de médicos, depender de remédios. Se o Brasil tivesse bastante ensinamento sobre saúde,
O brasileiro não vivia tão doente como vive, nas filas de hospitais, com muitas enfermidades, vícios de cigarro, de álcool. O cigarro causa câncer de pulmão, causa câncer de laringe, câncer de estômago. Eu conheci um rapaz novo, que teve câncer de estômago, causado pelo cigarro. Eu fumei 15 anos da minha vida. Vamos dizer que eu tive sorte, né? A sorte de Deus. Deus me guardou. Mas o médico, antes de eu parar de fumar, Deus me libertar, o médico disse para mim que eu estava com começo de efizema. E ele falou para mim, olha, ou você para e vive, ou então, logo logo você vai partir daqui. E eu segui o conselho médico. Melhor parar de fumar. Foi uma luta, não foi fácil. Joguei muito cigarro fora. Mas clamei a Deus. E Deus me deu força, me ajudou. E eu venci este vício desde 1º de janeiro de 2003. Deus me libertou também do álcool, da bebida alcoólica, cerveja, doses, conhaque, uísque, essas bebidas fortes, destilada, vinho, tudo isso Deus me libertou. Eu tinha que beber todo dia para ter alegria. Todo dia tinha que beber. Aí passava mal, vomitava, era aquela ressaca o dia todo. Foi terrível. Dor de cabeça o dia todo. Minha família sofreu comigo. E Deus teve misericórdia da minha alma. É por isso que Deus tocou no meu coração de passar essa mensagem para a igreja, para todos que vão ouvir. Porque é muito importante nós cuidarmos do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus. Ele diz, amado, que te vá bem e que tenha saúde. Desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde. Uma pessoa sem saúde, ela não vai bem. Uma pessoa sem saúde, ela não tem alegria. E a caminhada, o que ela faz? A pessoa que pratica a caminhada de 3 ou 4 vezes por semana, o cérebro vai liberar a endorfina. É um hormônio que dá prazer. Isso ajuda muito para quem tem ansiedade, para quem tem depressão. Isso vai ajudar muito a caminhada. A caminhada, a atividade física. O corpo não foi feito para ficar parado. Um corpo parado adoece. A pessoa fica cansada. A pessoa não tem alegria. Ela não tem energia. A pessoa sedentária, ela está em risco de ter doenças gravíssimas no seu corpo. Por isso é necessário a caminhada, a atividade física, aeróbica. É muito importante para o coração, para todo o nosso corpo. Uma pessoa que tem depressão, a caminhada vai ajudar muito. Vai reduzir os medicamentos por causa da caminhada. Vai abaixar o colesterol. Vai reduzir a gordura visceral. Vai abaixar o triglicerídeos. Vai abaixar a glicemia, a pessoa que é diabética. A caminhada, a atividade física, exercício. Os médicos recomendam também aquelas cápsulas de ômega 3, que é a boa gordura. É o LDL, se eu não me engano. É o bom colesterol. Tem o HDL e tem o LDL. Eu não me lembro aqui qual dos dois. Mas é o bom colesterol, a gordura do bem, o ômega 3, azeite de oliva extra virgem. 1 colher de azeite de oliva extra virgem vai limpar as tuas artérias também. Suco de uva integral. Um cálicezinho de suco de uva por dia vai limpar as artérias também. O excesso pode causar, porque ele vai limpando o sangue, o suco de uva. Então ele pode dar alguma reação a algumas pessoas. Pode aparecer algumas feridinhas na garganta, na boca. Pode sair algumas feridas, porque ele vai estar purificando o sangue. Então é muito cuidado a pessoa que vai fazer o uso do suco de uva integral. Às vezes ela pode ter alguma alergia, então é necessário fazer um acompanhamento médico. Mas o suco de uva está no lugar do vinho. O vinho tem o álcool, que causa problema no pâncreas, no baço, no fígado. Mas o suco de uva não causa problemas assim. O suco de uva ele vai limpar as artérias. Uma garrafa de suco de uva hoje, no mercado, 1,5 litro, está em torno de R$15, mais ou menos.
e faz bem para a saúde. Então são essas coisas simples. Castanhas. Vai fazer com que o cérebro venha gerar serotonina. Para quem tem depressão, ansiedade. Chocolate amargo vai ajudar muito quem tem problemas de ansiedade, de depressão. As castanhas em geral. Então são várias coisas que nós podemos fazer a nossa parte. Para que tenhamos saúde. Porque Deus ele vai operar o impossível na nossa vida. Essa é uma parte que nós podemos fazer. A parte física. Cuidando do nosso corpo. Para que nós venhamos a estar bem. E que tenhamos saúde. Assim como bem vai a tua alma. Então essa é a parte física que nós podemos fazer. É não ser glutonão, beberrões, pessoa que bebe refrigerante. Refrigerante ele é um veneno também. Ele acidifica o corpo, causando problemas reumatológicos, causando diabetes por causa do excesso de açúcar, de sódio. O refrigerante tem muito sal, pode causar problemas nos rins também, por causa do sódio, subir a pressão. O refrigerante é uma bomba. Tem um médico aí na internet que ele fala sobre o refrigerante. Ele acidifica o sangue, aumenta abaixa o pH. O corpo passa a ficar ácido por causa do refrigerante. Além de engordar, ele é um veneno para o corpo. Esse médico que está lá na internet, ele diz que a pessoa tem que tomar 36 copos de água para poder limpar o sangue do refrigerante, que é uma bomba para o corpo. O melhor é tomar suco natural. Você espremer a laranja e tomar suco de laranja, de limão, sucos naturais, suco de uva, são coisas que fazem bem ao nosso corpo, porque nós vamos dar contas diante de Deus, pelo nosso corpo que Deus nos deu. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 diz que nós devemos conservar o corpo, a alma e o espírito até o dia da volta do Senhor Jesus. Conservar o corpo, a alma e o espírito. É 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é nosso dever conservar o corpo, a alma e o espírito. Essa é uma parte que nós podemos fazer para que tenhamos saúde. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Então, para que a gente tenha saúde também, a palavra de Deus nos aconselha a andar na verdade. Obedecer a palavra de Deus, fazer o que Deus requer de nós, para que nós possamos ter saúde. Essa é uma outra parte que cabe a nós fazermos também. Provérbios capítulo 4 diz, versículo 20 em diante. Filho meu, Provérbios 4, versículo 20 em diante. Filho meu, atenta para as minhas palavras, às minhas razões inclina o teu ouvido, não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então ele diz, não deixes apartar dos teus olhos a palavra de Deus. Guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que acham e saúde para o corpo. A palavra de Deus ela é vida e ela é saúde para o corpo. É quando andamos conforme Deus nos manda fazer. E aqui tem algumas partes em Provérbios que vai nos dar saúde e vida. Provérbios 16, versículo 32 diz:
melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. A longanimidade, pessoa que é paciente, que não se ira fácil, é melhor do que aquele que toma uma cidade. A pessoa que domina o seu espírito, diz que é melhor o longânimo, o paciente, do que o valente. Pessoa estúpida, pessoa que perde a paciência por qualquer coisa, isso vai trazer males no seu corpo, vai aumentar o seu estresse. A pessoa nervosa vai fazer com que o seu corpo, as suas glândulas, vão produzir o hormônio do cortisol. E o hormônio do cortisol é aquele hormônio que é liberado em situação de emergência, numa situação de apuro. Por exemplo, a pessoa vai ser assaltada e ela fica em pânico. O corpo liberou o cortisol, uma adrenalina. E a pessoa que é explosiva, ela fica assim, totalmente com cortisol no corpo. Pessoa estressada. E isso vai fazer mal para os seus rins, para o seu coração. Então ele diz que é melhor o longânimo do que o valente. E o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Olha o que diz também em Provérbios 17, versículo 22. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Pessoa que vive abatida, triste, guarda mágoas no coração, ressentimento, amargura, isso entristece o Espírito Santo, ele se afasta. Então ele vai fazer secar os ossos. A estrutura da pessoa fica frágil, porque ela está cheia de angústia. Tem que pôr para fora isso aí, minha irmã. Tem que pôr para fora isso, meu irmão. Orando, confessando a Deus: Senhor, muda o meu coração. Eu sou uma pessoa amarga. Eu sou um homem iracundo. Muda o meu coração, Senhor. Me faz melhor. Muda o meu coração. Eu quero ser liberto, transformado dessa velha natureza adâmica, deste coração mau, vingativo, iracundo, raivoso. É através da oração e da palavra que Deus vai te libertar. É aos poucos a libertação do Senhor, muitas vezes. É tendo uma vida dedicada de oração, conversando com Deus: Senhor, muda o meu coração, purifica, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto. Através da oração. A oração não é uma reza. A oração é um contato com Deus. A oração é um diálogo com Deus. Nós conversamos com Deus através da oração. E Ele nos responde através da sua palavra. Provérbios 15, versículo 13, diz assim. Provérbios 15, versículo 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Então o coração alegre vai aformosear o rosto. E como que você vai ter alegria na dor, na enfermidade, na tribulação? É louvando a Deus, é congregando, adorando a Deus, glorificando a Deus, tendo uma vida de oração, de leitura da palavra. Salmo 119 diz: vivifica-me segundo a tua palavra. A palavra de Deus vai dar vida. A palavra de Deus vai renovar a nossa esperança. Ela vai nos dar força. Quando você estiver abatido, abatida, triste, leia totalmente inteirinho o maior salmo da Bíblia, o Salmo 119. E você vai ver o poder que tem a palavra de Deus, de vivificar, de dar vida, de transformar o coração, de nos alegrar. Alegrai-vos no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós nos alegramos em Deus, Ele nos dá força. Por isso que diz aqui em Provérbios 15, versículo 13: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O coração entendido buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estutícia. Versículo 15 diz: todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. A aflição, ela vai gerar dias maus em nossa vida. A pessoa aflita, ela sofre.
tem que se libertar disso. Um abismo chama outro abismo. Quanto mais aflita você estiver, mais você vai falar. E quanto mais você falar, mais você vai se arruinar. Diz que a pessoa que fala muito tem perturbação. No muito falar não falta transgressão. E quem fala demais, fala, vai se arruinando, a alma vai se perturbando, a alma vai se amargurando por causa das palavras que vai contaminando todo o corpo. O Senhor Jesus disse que não é o que entra pelo homem que o contamina, no sentido espiritual ele está querendo dizer, mas é o que sai do coração do homem, é o que sai da boca do homem, do ser humano, porque o que sai da boca é o que está no coração. A boca fala o que o coração está cheio. Quanto mais amargura, mais vai sair amargura. E quanto mais sai amargura, mais o corpo vai se contaminar. Vai se tornar um círculo vicioso. Ao invés de ficarmos reclamando, murmurando, lastimando, se amargurando, ore. O apóstolo Tiago diz: está alguém entre vós aflito? Ore. Capítulo 5 de Tiago. Está alguém entre vós aflito? Faça oração. Está alguém entre vós alegre? Cante louvores. Então você está aflita? Está aflito? Faça oração. A oração vai tirar este peso do seu coração. A oração vai limpar esta amargura, esta ira, esta falta de perdão do seu coração. Vai tirar este peso que você tem carregado. Jesus disse: vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Ele quer aliviar o nosso fardo. Mas se você não ir até Ele, vai continuar nessa amargura. Vai continuar sofrendo, vai continuar se angustiando, lamuriando, reclamando, xingando, blasfemando, pecando, se irando contra Deus, ficando com raiva de Deus, com mágoa de Deus, com ódio de Deus. E Deus responde para você, para nós: de que se queixa, pois, o homem vivente? Por que se você está se queixando? Quem é o barro para discutir com o oleiro? O que é o caco, entre outros cacos? De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-nos e voltemo-nos para o Senhor. Voltar para Deus. Por que Deus não me atende? Por que disso, daquilo? Falta de oração. Falta de liberar perdão. Se vós não perdoardes aos homens as vossas ofensas, vosso Pai que estás nos céus também não vos perdoará as vossas ofensas. A falta de perdão traz amargura, prisão espiritual, angústias. Aí torna-se um círculo vicioso. A pessoa fala e vai ficando mais amargurado ainda. Provérbios 18, versículo 14. O tempo passa rápido demais. Provérbios 18, versículo 14. O espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o levantará? Quem o levantará, o espírito abatido? Quem vai levantar? Somente Deus. Ninguém consegue levantar uma pessoa que está com o espírito abatido. Por isso que ele diz que o espírito do homem aliviará a sua enfermidade. O espírito cheio das coisas de Deus. Você vai ficar mais confiante. Deus vai vir. Eu estou passando por isso aqui, mas Deus vai vir. Eu estou sendo provada, mas Deus vai vir. Eu estou vivendo esse momento mal, essa falta de dinheiro na minha casa, mas Deus vai vir. Ele não veio na vida de Pedro? Eles não pescaram a noite inteira? E o Senhor Jesus apareceu para ele? Pescamos a noite inteira e nada apanhamos. Lance a rede daquela banda do barco. Obedeceram a palavra do Senhor Jesus. E o que aconteceu? Pegaram uma rede cheia de peixes, 153 grandes peixes. Está lá em João capítulo 21. Foram no lugar certo, tiveram a direção do Senhor Jesus. Você já passou a noite inteira orando para resolver o seu problema no dia seguinte? Experimenta fazer isso. Mas eu vou ter que trabalhar no dia seguinte, eu vou ter que fazer tantas coisas, eu não vou ter como passar a noite inteira orando. Levanta pela madrugada, ore pelo menos 1 hora. E você vai ver a diferença no dia seguinte. Deus vai dar uma direção na tua vida. Ele vai abrir as portas que estão fechadas na tua vida. Ele vai dizer: este é o caminho.
andai por ele. Vá lá hoje, lança o seu currículo ali, que Deus vai te abençoar. É a instrução do Senhor Jesus. Eu teve um dia, vários dias, mas esse dia foi bem diferente. Estava muito angustiado mesmo, muita provação. Eu parei com o meu trabalho e fui orar a Deus. Na mesma hora, Deus me libertou daquela angústia. Eu falo por experiência viva. Deus me libertou daquela angústia através da oração. Limpou o meu coração. Limpou. Às vezes a gente não crê que Deus é tão poderoso assim, tão grande. A gente acaba reduzindo o poder de Deus, limitando, achando que Deus não faz muita coisa. Ele só segura a terra na palma da sua mão. Deus é tão grande, Ele é tão grandioso, mas Ele quer que nós estejamos nos seus pés orando, como Maria que escolheu a boa parte, no qual não foi tirada. Chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. Provérbios 12, 25 também diz: a ansiedade ou a solicitude, nessa versão revista e corrigida, a atualizada diz a ansiedade. A ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Então a ansiedade vai abater o coração da pessoa. A pessoa que é ansiosa não pode acrescentar nada na vida, o Senhor Jesus disse. Não andeis ansiosos por coisa alguma, quanto ao que é a vez de comer, de vestir, de beber. Ele diz assim: vede os lírios do campo, vede os pássaros que não semeiam, não colhem, contudo vosso Pai que estás nos céus os alimenta. Vós valeis muito mais do que os pássaros. E qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar os fios de cabelo, acrescentar um côvado da sua estatura? Não tem como. Então a ansiedade ela vai abater a pessoa. E o que o Senhor Jesus disse? O apóstolo Paulo escreveu, Filipenses 4. Lança sobre o Senhor toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Pedro também diz. O apóstolo Pedro diz para nós lançarmos sobre o Senhor, através da oração, toda a nossa preocupação, ansiedade. Então a ansiedade no coração o abate. Ela deixa nós prostrados, caídos. Provérbios 15, versículo 28 diz: o coração entendido. Provérbios 15, versículo 28. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama em abundância coisas más. Então o coração do justo, ele medita no que vai responder. Porque depois que a gente fala uma palavra que magoa a pessoa, não tem como voltar atrás. Então temos que meditar antes de responder. Por isso que diz o texto que é melhor o longânimo do que o herói de guerra, do que o valente. E o que domina o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. E para termos tudo isso, temos que ter o temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. É o que diz Provérbios 10, versículo 27. O temor do Senhor aumentará os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Então, o temor é quando a gente obedece à palavra de Deus, pratica ela, coloca a palavra santa de Deus na nossa vida e começa a andar de acordo com ela. Aí Deus aumenta os nossos dias nessa terra. Provérbios 16, versículo 24 também diz: favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Favos de mel, as palavras suaves. As palavras suaves curam também. Dão vida, dão saúde. Experimenta para você ver e começar a falar palavras suaves para sua família. Palavras brandas. Porque a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura desperta a ira. Passa a mudar a sua atitude. Passa a falar palavras brandas, que são como favos de mel, vai dar saúde para aqueles que vão estar te ouvindo e ao mesmo tempo vai voltar para você. Vai voltar para você o bem que você está fazendo ali. Vai fazer bem para a sua própria alma. As palavras.
limpa o coração. É do coração nosso que procede as saídas da vida. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. O salmista Davi também disse: escondi as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. É de dentro para fora. Por que a pessoa vive perturbada, ansiosa, angústia, irado? Porque o coração está sobrecarregado. Tem que ser tratado a alma, que é o coração, o centro das emoções, o centro do ego, a alma. Se não for tratada a alma, a pessoa vai continuar rancorosa, iracunda, pavio curto, explosivos. Mas quando se cura a alma através do louvor a Deus, através da adoração a Deus, dedicação a Deus, renunciando às coisas desse mundo. Se você se ficar sobrecarregado com as coisas dessa vida, você não pode servir a dois senhores, ou você vai agradar um e vai aborrecer o outro. Então nós temos que servir a Deus por completo. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele quer nosso coração inteiro para Ele poder habitar. E se você não tratar o seu coração, vai continuar sendo essa pessoa doente da alma. Tem que tratar o coração. A pessoa que anda com Deus, ele consegue perdoar, ele consegue amar, ele consegue tratar com a mente de Deus, com a mente de Cristo Jesus. A pessoa que não anda com Deus, ela trata com a mente normal, o ser humano comum. Ela se vinga, ela faz o mal, ela revida. Mas a pessoa que tem a mente de Cristo, ela não age dessa forma. Ela tem a mente de Cristo Jesus, o coração está limpo. Ela não deseja o mal para o seu próximo. Ela não deseja que aquela pessoa que fez mal morra, não. Porque o coração dela está tratado. O coração dessa pessoa está purificado. Então ela não vai ter essa amargura no seu coração diariamente. Mas ela perdoa fácil. E Deus ele vai tratar nosso coração aqui antes de nos levarmos para o céu. Ninguém vai entrar no céu desse jeito. Pedro foi transformado, ele era agressivo, nervoso. Os discípulos que andavam com o Senhor Jesus também eram nervosos. Mas Deus tratou eles. Quando eles estavam no Monte das Oliveiras, e eles estavam ali no cenáculo, no dia de Pentecostes, buscavam a Deus, oravam unanimemente, todos eles. Perseveraram na oração. E Deus os encheu do Espírito Santo de Deus. Transformou a vida dos apóstolos. Transformou a vida deles. Nasceram de novo. Certa vez Pedro disse: Senhor, não vai não, Senhor, para a cruz. Jesus repreendeu a Pedro severamente: para trás de mim, Satanás. Pedro, Satanás pediu permissão para peneirar você como peneira o trigo. Mas eu roguei ao Pai por ti para que a sua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, Pedro, ensina aos teus irmãos, roga aos teus irmãos. Porque Pedro ainda não era convertido. Quando Pedro, antes de negar Cristo por 3 vezes, começaram a falar com Pedro: mas você não era deles? Não era daqueles? Ele diz que Pedro praguejou, começou a praguejar, xingar. Porque Pedro ainda estava na carne. Embora andando com Jesus, ele ainda estava na carne. Assim, muita gente dentro da igreja, embora estando dentro da igreja, ainda estão na carne. Precisam ser transformados. E é pelo poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus e pela sua palavra que o homem será transformado. De glória em glória, de fé em fé. Dia após dia. Provérbios 15, versículo 4 também diz que a língua serena, uma língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. Uma língua saudável. A pessoa, ela pensa nas palavras que vai dizer para não ofender os outros, para não blasfemar, não amaldiçoar, não praguejar, não reclamar, murmurar. A língua saudável, uma língua que não fala palavrões, palavras torpes, é a árvore de vida. Ela vai dar vida para as pessoas que vão ouvir. Mas a perversidade nela quebranta o espírito. Quebranta o espírito. A pessoa não cresce espiritualmente por causa da língua. E se você ler no livro de Tiago, capítulo 3, diz que a nossa língua ela é inflamada pelo inferno. Por isso que nós não podemos dar lugar para o inimigo. Porque ele usa as nossas palavras, a nossa língua. É o que diz em Provérbios 13, versículo 2 e 3. O que guarda
Do fruto da boca de cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. Do fruto da nossa boca é o que nós vamos comer no futuro. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios tem perturbação. Tem uma outra tradução na Revista Atualizada que diz que aquele que muito abre os seus lábios, a si mesmo se arruína. A pessoa que fala demais, tagarela, fica se queixando, reclamando, falando, ela mesma vai se arruinando. E vai ficando doente da alma, e uma vez adoecendo a alma, vai adoecer o corpo todo. Tem pessoas que têm problemas de fibromialgia, que é causado também por problemas emocionais, problemas da alma, problemas cardíacos, diabetes, até colesterol e outras doenças que são causadas em consequência do problema da alma que precisa ser tratada e curada por Deus. Outra coisa que a língua faz também, ela prende a pessoa. Nesse mesmo capítulo 12 de Provérbios, aliás, no capítulo 12 de Provérbios, versículo 13, diz assim: o laço do ímpio está na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. Então o laço do ímpio, aquele que conhece a palavra de Deus e não dá importância, transgride. Eu conheço, Deus fala para mim agir dessa forma, mas eu vou agir do meu jeito. Então ele torna-se um laço. O laço do ímpio está na transgressão dos lábios, pecado da língua. Torna-se um laço. E tornou um laço para o povo de Israel. Diz que por causa da murmuração do povo de Israel, 1 Coríntios capítulo 10, diz que caíram num só dia 23.000. E não entraram na terra de Canaã por causa da língua. Que Deus venha nos guardar da língua, de todo o mal que sai das nossas bocas. Versículo 14 diz: cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, isso ele receberá. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. É o fruto da nossa boca que vai nos fartar, ou do bem, ou do mal. É o que o Senhor Jesus disse, que toda a palavra frívola que sair da boca do homem dará conta no dia do juízo. Em outra passagem também diz que do fruto da boca cada um se fartará. A morte e a vida estão na força da língua. Aquele que bem a usa comerá do seu fruto. É o que diz em Provérbios 18, versículo 20. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Versículo 7 diz: a boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Então a língua ela torna-se um laço para a alma. Os problemas da língua causam males, enfermidades, doenças. Por isso que diz: aquele que guarda a sua língua, guarda a sua alma do sofrimento. Provérbios 18, versículo 20. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então a língua ela causa enfermidades. Ela causa doenças graves, a nossa língua. Por isso que é o nosso dever dominar a nossa língua, o nosso espírito. E esse processo ele começa primeiro dentro do nosso coração. Começa primeiramente dentro de nós, aplicando a palavra de Deus na nossa vida. Fazei, pois, morrer essa velha natureza adâmica. Mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. Colossenses capítulo 3. É o nosso dever mortificar esta velha natureza, esta carne com os seus feitos.
Por isso aqui em Gálatas capítulo 5 diz, versículo 16, digo porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. A pessoa que anda em espírito, ela não vai cumprir o desejo descontrolado da carne. Tudo o que a carne quer, ela não vai dar, porque ela está andando em espírito. E a pessoa que anda em espírito, ela agrada a Deus. Romanos capítulo 8. Mas a pessoa que anda na carne, ela caminha para a morte. E aqueles que semeiam na carne colherão corrupção, mas aqueles que semeiam no espírito colherão a vida. Por isso ele diz em Gálatas 5, versículo 16, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Então é uma luta entre a carne e o espírito. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é a caridade, é amor, é gozo, alegria, é paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão. O fruto do Espírito, a pessoa é mansa, temperança, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Quem é de Cristo Jesus crucificou a carne. Ou seja, crucificou, não faz mais as coisas que fazia. Não deve mais agir como agiu a natureza adâmica, como agia Caim, que era do maligno. Mas passa a agir como servo de Deus. Servo de Deus é escravo de Deus. Ele só faz a vontade do seu Senhor. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então hoje vivemos no reino de Deus, no reino invisível, no reino que não vem com visível aparência, mas ele está dentro de nós. É através das nossas atitudes que agradamos a Deus. Aqueles que caminham na carne, que semeiam na carne, colherão corrupção, morte. Mas os que semeiam no Espírito colherão vida. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então o apóstolo Paulo está nos aconselhando a andarmos em Espírito, para que tenhamos vida com Deus. Voltando aqui para a carta de João, capítulo 3, diz, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Então Deus deseja que nós venhamos a estar bem em todas as coisas. Só que depende de, para estar bem, também depende de nós. Se nós não fizermos a nossa parte, nos esforçarmos, como foi dito no começo, cuidar do nosso corpo, exercícios físicos, caminhadas, não comer, não viver na glutonaria, comer excesso, carnes, refrigerantes e outras coisas que foi dito aqui no começo. Se não fizermos a nossa parte, não estamos colaborando com Deus. Estamos a destruir o templo do Espírito Santo de Deus, que é o nosso corpo. E a palavra de Deus diz que aquele que destruir o templo de Deus, que somos nós, Deus destruirá as nossas almas. É uma responsabilidade cuidar deste corpo. Todos nós temos que cuidar deste corpo, conservar o corpo, a alma e o espírito. É o que Deus requer de cada um de nós. Então, para que nós tenhamos saúde, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Primeira parte que ele disse, assim como bem vai a tua alma. Então, para que você tenha saúde no corpo, nós tenhamos saúde no corpo, primeiro a alma tem que estar curada. Primeiro a alma tem que estar tratada, como foi lido aqui em vários capítulos de Provérbios. Eu tinha muitos textos para ler aqui, mas é muita coisa. A palavra de Deus ela é rica demais, tem muitos textos aqui. Mas só para você entender
que a saúde nossa do corpo, ela vai refletir quando nós tratarmos a nossa alma, perdoarmos aqueles que nos ofenderam, liberar o perdão, pedir perdão, não revidarmos com as nossas palavras, não gritarmos. A gritaria não pode ter dentro da casa do servo e da serva de Deus. Mulher rixosa, tem que controlar tudo isso, deixar a rixa, a ira, as discussões, contender, discutir, debater sobre a Bíblia. Debates, essas coisas não edificam. Elas vão perverter os ouvintes. Mas o servo de Deus não deve viver em contendas, não deve nem ficar inflamando as autoridades, falando mal de presidente, de governos. Isso não cabe ao servo de Deus. Não podemos inflamar com as nossas bocas. Para que tenhamos saúde, assim como bem vai a tua alma, primeiro temos que tratar as nossas almas, fazer aquilo que Deus nos diz, agirmos conforme a palavra dele, que foi lida aqui em Provérbios, vários versículos. Dominar o espírito, encher de conhecimento da palavra de Deus. Tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se existe alguma virtude ou algum louvor, nisso pensai, ou seja isso que ocupe o vosso pensamento. O cristão ele tem que estar com a mente cheia das coisas de Deus. Habite ricamente a palavra de Cristo em vós. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias diz, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. E a pessoa sem conhecimento, ela vai andar na carne. Porque aqueles que deixam de ouvir a lei do Senhor, até a sua oração é abominável. Eu sirvo a Deus, mas eu não estou nem aí para a Bíblia. Eu sirvo a Deus, mas eu não estou nem aí para a palavra de Deus. A sua oração é abominável, diz lá em Provérbios. Aquele que não dá ouvidos à lei do Senhor, até a sua oração é abominável. Habite derrama a minha doutrina sobre toda a terra, sobre toda a erva, caia como chuvas, destile como chuvas ou como orvalho. Deuteronômio capítulo 32. É a palavra de Deus que vai nos transformar dia após dia a sermos a estatura de varão perfeito. Deus, ele quer nos transformar. É que nem um aluno que vai fazer a faculdade, primeiro ele tem que fazer o primeiro e segundo grau, depois o vestibular, para depois entrar na faculdade. Então tem tudo um processo, tem tudo um princípio. Se nós não nos enchermos de conhecimento da palavra de Deus e aplicarmos ela na nossa vida, no dia a dia, não tem como crescer e dar frutos. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Eu vou fazer do meu jeito aqui. Sem ele nada poderemos fazer. Pode fazer do seu jeito, mas não vai progredir, não vai prosperar. É do jeito de Deus. Somos servos inúteis, mesmo fazendo o que Deus requer de nós. E se não fizermos o que Deus requer de nós, vamos dar contas a Deus no dia do juízo. Aquele que muito foi dado, muito lhe será exigido, cobrado. É igual a parábola dos talentos. A um deu 5, a outro deu 2 e a outro deu 1. Todos tiveram que granjear o talento. O que recebeu um achou que era pouca coisa, achou que não tinha importância nenhuma. Isso aqui para mim não tem valor, nem vou enterrar isso aqui porque eu sei que meu senhor é um homem mau, severo, então eu vou enterrar, quando ele voltar eu vou devolver aquilo que eu recebi. Foi lançado nas trevas exteriores. Talvez você pode estar ouvindo essa palavra, assim como eu também sou o primeiro a comer dela, e pode achar que essa palavra que foi pregada não tem importância. Mas você já está compreendendo ela. A palavra de Deus não volta para ele vazia, ela prosperará naquilo pelo qual ela foi enviada. Ela tem que prosperar. Esta palavra tem que produzir frutos. Eu sou o primeiro a comer dela. Eu tenho que aplicar o que eu estou pregando aqui na minha vida, dentro da minha casa, com a minha esposa, com os meus filhos, no meu trabalho, na igreja, em todo lugar. Senão, vou prestar contas diante de Deus no dia do juízo. Para termos saúde, primeiro temos que tratar a nossa alma, assim como bem vai a tua alma. Versículo 3 diz, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Andar na verdade.
É tudo isso que foi pregado. Isso é andar na verdade. Deus disse, é assim que eu tenho que fazer? É assim. Então vou dominar meu espírito. Então eu não posso ficar reclamando, murmurando, praguejando, ficar falando com a minha boca sem parar. Exatamente isso. Aí você vai ter saúde espiritual. Porque as nossas palavras, a nossa boca, nossas reclamações, lamúrias, não vai acrescentar nada, vai piorar só. O povo de Israel era para ficar 40 dias no deserto, era uma passagem somente, não era para viver lá 40 anos. Mas por causa das murmurações, a incredulidade do povo e dos espias que foram espiar a terra e falaram que eles não iam ter capacidade de entrar naquela cidade, naquela terra. Por causa de tudo isso aí, Deus multiplicou os 40 dias que eles estavam lá para 40 anos. Eles murmuravam nas suas tendas, se queixavam, Deus trouxe nós lá do deserto do Egito para morrer aqui nesse deserto. Aí eles ficavam reclamando, Deus não faz mais nada não. Vê lá que Ele vai fazer alguma coisa para a gente. Estamos aqui na nossa tenda, aqui, só comendo esse maná. E eles estavam falando isso para Deus, dando indireta para Deus. E Deus não quer ouvir isso de um servo e de uma serva dele. Ele não quer ouvir isso de nós. Porque eu falo para os irmãos, por experiência própria, isso atrasa o que Deus tem para nós. A murmuração, as queixas indiretas contra Deus, reclamações. É por isso que Jeremias, no capítulo 3 de Lamentação, diz: assenta-te solitário, põe a boca no pó, fica em silêncio, talvez ainda haja esperança. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. É no silêncio que Deus opera. Experimenta ficar um dia inteiro sem falar como você falava. Você vai ver a paz que você vai ter. Eu falo por experiência própria. Quanto mais falarmos, quanto mais reclamarmos, mais vai piorar a alma, vai ficar mais aflita ainda. A gente fica mais doente pela nossa boca. E aí o inimigo, o diabo, dá risada. Porque o apóstolo Tiago diz no capítulo 3 que a nossa língua ela é inflamada pelo inferno. Os demônios, os principados e potestades, espíritos dominadores, eles têm prazer de usar os nossos lábios. Satanás queria usar a boca de Jó. Aí Deus, eu consegui o que eu queria, quer ver? Eu vou fazer Jó pecar contra ti, blasfemar de ti. Só que ele não conseguiu, porque Deus já conhecia Jó. Sabia que Jó ia suportar aquela provação. Deus sabia o que ia acontecer com Jó. É por isso que Deus entregou Jó na mão do diabo. Só que o inimigo achou que ia conseguir vencer a Jó, ia conseguir arrancar da boca de Jó uma palavra de blasfêmia contra Deus. Ele conseguiu através da esposa dele, que não tinha a mesma vida que tinha a vida de Jó com Deus. A esposa de Jó falou: ainda conserva a tua integridade, Jó? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. E Jó falou para sua esposa: falas como qualquer doida mulher. Recebemos o bem de Deus, porventura não receberíamos também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios e nem atribuiu a Deus falta alguma. Porque todo o pecado que nós praticamos aqui, meus irmãos, é contra Deus. Primeiramente é contra Deus. Não estou gostando dessa palavra aqui. Essa palavra aqui eu não aceito. É rebelião contra Deus. É duro recalcitrar contra os aguilhões. Jesus falou para Paulo: Paulo, por que você me persegue, Paulo? Duro é recalcitrar contra os aguilhões. Agora você vai ver, Paulo, o que é sofrer pelo meu nome. Não tem como escapar. Não há quem possa escapar da minha mão. Agindo eu, quem impedirá? Toda alma que pecar, essa morrerá. Toda alma é minha, diz o Senhor. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A todos os que lhe obedecem. Obedecendo a Deus, receberemos aqui nesta vida 100 vezes mais. E no futuro a vida eterna.
É um esforço. O reino de Deus, disse o Senhor Jesus, desde o dia do João Batista até agora, se faz violência para entrar no reino de Deus. E somente os que se esforçam se apoderam dele. Não dá mais para prosseguir. É uma palavra abençoada por Deus, mas não dá mais para prosseguir. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Pai santo e justo, graças te damos por esta palavra. As horas se avançam, ó Deus, não dá mais para prosseguir, Senhor. Pai, que teu Espírito Santo venha falar mais aos nossos corações, a nos ensinar, nos firmar na tua palavra, firma os nossos passos nos teus caminhos, para que nós tenhamos saúde, Pai, e que tudo vai bem em nossas vidas. Abençoa cada um, meu Deus, que ouviu a tua palavra, e seja com cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.